Fala pessoal, boa noite. Mais uma edição do Noxcast, terceira edição, né? Às 19h04 na Veneza Brasileira. Hoje a gente vai trazer um tema muito relevante aí na comunidade de saúde. Está aqui comigo nosso amigo Bruno Corrêa, nosso diretor de operações da Triwings, grande parceira da Noxtec. E em São Paulo, nossa amiga Gladys, que é a gerente de apoio do Hospital Santa Catarina. E acompanhando conosco aí a Nath, que é da Servi, empresa do grupo também, que é responsável por fazer tradução em Libras para pessoas surdas. Então, nosso grande diferencial aí, somos um ecossistema que tem conosco, né, a inclusão social, né, Nath? Então, boa noite, Gladys, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Para a Um gente é um prazer estar prazer. aqui com você. Prazer é nosso. Você aí de São Paulo, a gente aqui de Recife, da Videofarm, né? Estúdio bacana esse, viu? Parabéns ao time de marketing, viu? Raíssa, vai com roteiro ou sem roteiro? Eu não sei se vai com roteiro. Vai, Bruno? Essa pegadinha, ela já é esperada, né? Boa Bom, noite a todos. Boa noite, Gladys. Obrigado por ter atendido o nosso convite, né? Obrigado, Tiago, pelo convite também de estar aqui nesse bate-papo. Nath, prazer de rever. Você sempre aí abrilhantando nossos encontros, nossos eventos. E vamos começar. E agora é com vocês. O roteiro que eu não sei. eu não sei se tem roteiro, mas vamos lá. Não é com emoção. Brincadeira, pessoal. A Raíssa fez um roteiro muito bacana que a gente não vai seguir, né? Mas vamos falar um pouquinho com nossa amiga Gladys. Gladys, antes da gente falar sobre o nosso tema principal, eu queria que você falasse um pouquinho sobre tua jornada. Como foi que a Gladys chegou na área de saúde? Como é que é a rotina dela dentro da Rede Santa Catarina, que é uma rede muito representativa aí na comunidade de saúde, dentro da cidade de São Paulo e para todo o ecossistema aí da gestão hospitalar. Fala um pouquinho para a gente aí como é que é o teu trabalho, tua jornada até aqui. Tá bom, vamos lá. Eu sou enfermeira de formação, né? Estou formada há 32 anos. Comecei a minha jornada na área de enfermagem, atuei bastante em transplante de órgãos. Então, a maior parte, né, falando de área assistencial, eu tive ligada a transplante de órgãos. E aí, desde 2004, eu fui me ligando às áreas de apoio. Fui uma das primeiras enfermeiras a falar de gestão de leitos, né, em São Paulo. A gente tinha uma gestão de leitos aí um pouquinho diferente, não tão centralizada naquela época, e os hospitais começaram a olhar um pouquinho essa área de apoio, pensando na gestão de leitos propriamente dita. Então, na instituição que eu trabalhava nesse período, eu saí da área de enfermagem como supervisora e fui para a coordenação das áreas de apoio dessa instituição. Fiquei lá por 10 anos, nessas áreas, e aí migrei para o Santa Catarina desde 2015. Em 2015 eu entrei no Santa Catarina como coordenadora administrativa, olhava essas áreas, né, como internação, fluxo de pacientes, gestão de leitos, uma área que eu gosto bastante, acho que é bastante interessante a enfermeira atuar, né, acho que a gente tem uma visão do todo, não esquecendo do cuidado, do foco do paciente, né, na questão do diagnóstico. Então, é uma área bastante importante na instituição. De lá, eu fui para coordenadora de higiene, na parte de hotelaria. Fiquei atuando por 8 meses e depois migrei para a gerência de apoio. Hoje, a gerência de apoio lá no Santa Catarina contempla a parte de hotelaria, a parte de farmácia, nutrição e agendamento de cirurgias. Dentro da hotelaria, a gente tem uma gama de serviços, né, que estão apoiando a área assistencial para que ela possa trabalhar no dia a dia. Então, a gerência de apoio é bem, né, estruturada bem nesse sentido, nas áreas que estão apoiando a área assistencial para que ela possa dar continuidade aí à assistência de forma mais focada, né, no que é técnico realmente, e a gente dando esse suporte. Então, hoje atuo há 2 anos e meio nesse cargo, lá no Hospital Santa Catarina Paulista. E vamos lá, eu acho que é sempre um desafio, né, falar de cliente, atender a expectativa do cliente, né, que é um pouco do que a gente vai falar hoje à noite, mas é isso que a gente olha, porque quando você fala de expectativa do cliente, o que é para Gladys bom, talvez não seja para Nathalie, né?
Então, é diferente. O que eu acho que é importante para mim, não é importante para ela. Então, é um assunto bastante, vamos dizer assim, delicado, que a gente tem que buscar a cada dia, né? Escutar muito o cliente para entender o que ele quer, o que ele gosta e tentar alcançar essa expectativa. Então, hoje estou nesse desafio aí há 2 anos e meio e vamos lá, vamos conversar um pouquinho dele mais especificamente. Coisa boa, né? E assim, não precisou nem de fazer uma ponte, porque ela já falou um pouquinho sobre o tema do nosso encontro de hoje, né? Que é levar a experiência do paciente ali na jornada de internação através do digital. Então, Bruno quer falar um pouquinho sobre isso. O Bruno lhe conhece há mais tempo, então ele tem umas histórias aí que ele vai colocar aqui para a gente conversar um pouquinho, tá? Eu acho que tem que aproveitar essa experiência da Gladys, né? Não só da Gladys, mas assim, a experiência que a gente tem ao longo da carreira com a gestão hospitalar, né? E para falar nessa questão, hoje muito se fala ainda sobre a experiência centrada no paciente. Na tua visão, Gladys, o que é que isso representa dentro dos princípios que a rede usa, né? Dentro da tua forma de atuação e da estratégia com o teu time, que é um time, né, extenso, eu conheço boa parte desse time. Então, o que é que você acha como é que você está vendo isso hoje, com essa evolução? Porque a gente vem escutando essa palavra centrada no paciente há um bom tempo, né? E hoje, o que é que você vê de evolução desse tema? A gente vai falar um pouquinho de evolução, mas eu gostaria de fazer um comentário. Logo que eu entrei na hotelaria, era tudo muito novo, né? Lá em 2004, e a gente visitava bastante hotel, né? Para tentar entender o que a gente podia trazer de novidade aí para a área hospitalar. E eu fiz uma visita uma das vezes e uma gerente comercial de um dos hotéis fez um comentário que eu gosto sempre de citar, tá? Que a expectativa do cliente você sempre vai alcançar quando você escuta o cliente, quando você percebe o cliente, né? E aí ela fala que ela recebia toda semana um cliente dentro do hotel que vinha para reuniões em São Paulo e ela punha das melhores garrafas de vinho dentro do frigobar desse apartamento, entendendo que ela estava agradando, né, alcançando uma expectativa ali do cliente. E ele veio ali numa fase de festa junina e ela fez como se fosse uma bomboniere cheia de paçoquinha. E ela percebeu que no momento do check-in, naquela semana, ele comeu várias paçoquinhas. Aí ela fez essa observação. Muitas vezes ela deixava a garrafa de vinho que custava muito caro dentro do apartamento e quando ele fazia o check-out, a garrafa de vinho continuava dentro do apartamento. E a partir do momento que ela pôs a bomboniere com paçoquinha que custava infinitamente menor, né, um valor menor de custo para ela, ele comia aquela inteira. E aí ela falou, aqui eu fidelizei o meu cliente. Né? Então, quando a gente fala, né, essa palavra só que você falou, né, como é que você enxerga essa questão da expectativa, da gente olhar o cuidado centrado no paciente, olhar a fidelização desse cliente, sempre me vem essa fala, né, dessa gerente desse hotel na minha cabeça. Então, assim, ali ela conseguiu fidelizar o cliente. Né? Não era a garrafa de, vou chutar aqui, tá, mas R$1.000 de vinho, era a paçoquinha de R$1 que ele gostava. E ali, então, ela entregou. Né, a tal da paçoquinha, não é? Pelo amor de Deus, eu gosto de paçoca. Eu também gosto, né? Bastante. Se for o meu caso, também, o vinho não vai me fazer diferença, mas a paçoquinha vai, tá? Então, eu gosto sempre de trazer esse exemplo, tá? E aí, eu acho que a gente vem evoluindo muito nesse sentido, tá? Principalmente no ambiente hospitalar, em tentar escutar a necessidade desse cliente, né? O que ele gosta, o que ele vem. Quando a gente iniciou aí a hotelaria hospitalar, a gente também teve muitos processos, a gente teve fases, né? Esse processo ele veio melhorando aos poucos. Como, por exemplo, você tem uma central de telefone com um ramal divulgado dentro dos leitos, e aí o cliente pedia algo que ele precisava para uma equipe de hotelaria, e a gente, num controle muito manual, disponibilizava isso.
Tá? Hoje a gente sabe que ainda existe essa realidade em algumas instituições, né? Mas a gente vem buscando melhoria, porque o cliente também vem aumentando a expectativa, né? Quando você faz um processo muito manual, você corre o risco de ter perda de entrega, de ter um tempo extenso de entrega, né? Então as coisas não alcançam tanto a expectativa de um cliente que hoje é digital. Você, quando mandar uma mensagem para alguém, você espera que ela te responda rápido, né? Às vezes brinco um pouco com a minha filha, né? Mando uma mensagem para ela, ela não leu, não me respondeu, eu ligo. Ela falou, mas não deu nem tempo de eu responder, né? Então, assim, essa é a expectativa normalmente do cliente. Quando ele faz uma solicitação, ele espera que você atenda rápido, né? Que você atenda dentro da expectativa e necessidade dele. Quando você vem aí num processo manual, você corre muitos riscos, você tem muitas oportunidades, vamos dizer assim, de melhoria dentro do processo, né? Nós passamos também por uma fase, né, quando a gente fala desse processo manual, onde a gente compartilhava essas solicitações com a enfermagem, né? Equipe que eu sempre brinco com as meninas no hospital, né? Posso falar porque sou enfermeira de formação, ninguém vai acabar se ofendendo, porque estou falando, né, da própria Gladys. Então, a gente, às vezes, entra dentro de um quarto, um cliente faz uma solicitação para você que seja de uma garrafa d'água. Quando você sai do quarto, tocou 4 campainhas, você precisou priorizar um paciente, talvez precisasse fazer um curativo mais urgente, ou precisasse de um apoio mais urgente técnico, então o que você faz? Você vai lá e faz esse apoio, é uma questão técnica que você prioriza, quanto enfermeira. E a garrafa d'água, que o cliente do lado pediu, não é a sua prioridade, que para ele é. Então, você não atende a expectativa do cliente no tempo em que ele, né, tem divisão. Para a enfermeira, isso está correto, né? Porque ela vê uma questão técnica com prioridade e a água ela vem num segundo momento. Então, quando a gente começou esse processo manual, que a gente tem essa, vamos dizer assim, esse processo linkado com enfermagem, que não é propriamente a responsável pelo esse processo de apoio, você acaba tendo todo esse tempo de disponibilizar algo para um cliente e aí a expectativa cai, né? Hoje, com a evolução, né, a gente busca plataformas para que a gente possa não ter essa interface da enfermagem, deixar com que ela foque na questão assistencial, que é importantíssima para o cliente e para ela, né? E que nos bastidores a gente possa, então, atender a expectativa do cliente de um outro ângulo, né, que é a entrega do serviço. Então, eu acho que assim, a gente veio nessa evolução conforme aí o tempo veio passando, né, que eu Deixa acho eu que te ela é fazer muito uma importante. pergunta, Gladys, nesse contexto, já nessa sua fala. Com relação a essa evolução, estamos falando da evolução da hotelaria, da experiência do paciente e tudo isso. Como é que a instituição, e aí vale muito da sua experiência, do que você já trafegou em instituições, como era essa realidade? Porque a gente tem que estar cuidando da assistência, né? O paciente lá está para ser atendido, né? A experiência do paciente vem contornando ali e se inserindo no contexto, até porque o cliente tem mudado o perfil. Mas Sim. como é que a instituição enxergava isso, né? De forma de dentro para fora, né? Fala um É, pouquinho aí para a gente. A instituição ela veio também evoluindo nesse sentido, né? Eu acho que a hotelaria ela veio aí desde 2004, né? Com grandes nomes aí no mercado, evoluindo nesse sentido. O que a gente entende? O cliente, paciente, né? Ele não tem condição muitas vezes técnica de avaliar um procedimento, né? De avaliar aí uma questão mesmo, o medicamento correto, é um procedimento correto, essa é a melhor opção, porque o conhecimento técnico está na mão do profissional muitas vezes, né? Técnico, realmente. Agora, em relação a serviços, né? Hoje, qualquer um de nós que formos até um serviço e não for bem atendido, você não volta. Se você faz uma solicitação e não retorna da forma que você tinha expectativa, você questiona, né? Então, acho que a gente vem se aprimorando muito nesse mercado, né? De fazer as entregas da melhor forma, num tempo cada vez menor,
que é a expectativa sempre do cliente, né? Então, é essa evolução que eu tenho visto dentro dos serviços, tá? É assim que a gente vem buscando. Então, a questão do acolhimento, a questão da entrega de serviços, a questão do cuidado com o ambiente, eu falo que é uma responsabilidade muito grande, porque também cada um tem uma expectativa, né, como cliente, o que é bom para mim, como eu falei, não é bom para a Nathalie, né, e aí a gente vem nessa corrida para cada vez melhor fazer uma entrega ao nosso cliente paciente, né, então acho que assim, é nesse formato que a gente vem aí trabalhando. Uma aula de gestão hospitalar aqui, gratuita, né? A Gladys é uma enciclopédia mesmo. Aproveitando aí, pessoal, quem estiver acompanhando pode mandar pergunta aí que a gente souber, a gente responde, o que a gente não souber, a gente responde sem saber também. Então, tá tudo certo. Só um breve comentário, assim, sobre a questão de atender bem o cliente, né? Eu, conversando com um colega, ele disse assim, Tiago, eu moro num bairro que tem 2 pizzarias. Uma que a pizza é muito boa, só que o atendimento não é tão bom. E tem uma outra pizzaria que a pizza é razoável, digamos assim. Mas o dono da pizzaria, ele vai de mesa em mesa perguntar se o atendimento está bom, se o produto está de qualidade, se pode melhorar em alguma coisa. Pergunta qual é a pizzaria que está lotada. É aquela que tem um atendimento diferenciado, né? Então, muito se fala em user experience, mas atender bem é uma necessidade muito antiga, mas a gente ainda vê que muita gente peca porque não se coloca no lugar do outro. Eu acho que é empatia, né? A gente ter empatia por nosso paciente, eu acho que é uma premissa fundamental para a gente atender melhor as pessoas. A gente sentir dor, a gente está dentro de um hospital que a gente quer passar o menor tempo possível, então dentro daquele menor tempo tem que ser a melhor experiência possível, né? Mas eu me lembrei de um fato curioso e eu queria que a Gladys comentasse para a gente tem a história do carrinho? O carrinho? Tem história do carrinho aí. Que história é essa, Gladys, do carrinho? Do carrinho, vamos lá. Conta aí pra gente. A gente, a partir do momento que a gente começou a trabalhar com a plataforma aí do concierge digital, a gente abriu um menu, tá? E esse menu, então, o cliente escolhe vários serviços, tá? Mas a gente tem a oportunidade de deixar com que ele peça algo que ele ali está entendendo que ele precisa, né? E aí a gente se deparou em algumas situações que a gente jamais imaginava, né? Então, uma das clientes digitou ali na plataforma a solicitação de um carrinho, né? Um carrinho de brinquedos. E aí a gente não entendeu bem e foi tentar conversar com a cliente, entender qual que era a necessidade e o que a gente podia apoiá-la, né? E aí ela disse que aquele carrinho era uma forma que ela, né, tinha de se comunicar com a mãe, que tem hoje já uma demência, porque ali ela relembrava coisas lá de trás. E aí ela trazia a felicidade dela, ela via um sorriso no rosto dela naquele momento, porque para ela era uma grata lembrança quando ela brincava na infância com o carrinho, né? Então você vê como é diferente, né? A gente leva ali um menu cheio de coisas que a gente pode oferecer, e aí vai ali desde enxoval, entrega de um travesseiro, de um cobertor, de uma garrafa d'água, de um café, de um lápis, de um papel para poder desenhar, mas aí veio o carrinho que era o que a gente não conhecia, né, quanto expectativa ali do cliente, e aí a gente era um carrinho de plástico, uma coisa bem simples de brinquedo. E aí ela falou que ela, durante a tarde, parava ali, brincava com a mãe com esse carrinho, e a mãe lembrava momentos que eram bons, e ela percebia esse sorriso no rosto da mãe. Então, ali a gente fez esse atendimento, né, e acho que assim, é um momento aí de você fidelizar e fazer parte desse momento para a família, que é importante, né, porque além de fidelizar, tem essa questão, né, você está dentro de um ambiente hospitalar que realmente
você acaba tendo momentos que você acaba tendo dor, não são momentos que, né, a pessoa não quer passar por aquilo, mas sim necessário passar. Então, o que a gente pode trazer para conforto, né, dessa cliente em oferecer o que seja o carrinho, e aí a gente trazer esses momentos que elas podem compartilhar no dia a dia. Né? Então, para a gente foi uma curiosidade. Quando a gente contou isso para o Bruno, né, a coordenadora lá do hospital que trabalha comigo também não estava entendendo muito qual era o objetivo, aí a gente foi realmente no quarto tentar entender e poder atender essa solicitação. Para a gente foi uma surpresa, grata surpresa, né? E falando em carrinho, ótimo esse seu relato aí, porque é aquela história de que você bem mencionou, né? Se colocar no lugar do paciente, do cliente, do acompanhante, enfim, tentar trazer o máximo de conforto para esse momento da internação. Eu lembro também que logo no princípio do projeto, você né, começou a gente fazer lá as provas, os testes, né? O projeto foi crescendo e à medida que, quando o projeto incorporou mesmo pela instituição inteira, vocês adotaram o carrinho mesmo de entrega das coisas, ou seja, era um carrinho Sim. todo equipado, né? Além desse carrinho que você falou, tem o carrinho que ele é como se fosse um carrinho de serviços, né, portáteis com tudo que o cliente pode pedir, e a Exato. estratégia que foi usada para isso foi justamente para quê, Gladys? Foi para diminuir o tempo do pedido à entrega, para ser mais ágil. Qual foi a ideia que vocês montaram? Conta um pouquinho dessa parte aí, que eu achei fantástico. Isso aí eu saí dividindo com uma série de pessoas que a gente conhece aí no mercado. Ó, o pessoal de Santa Catarina está adotando um carrinho, eu já saí espalhando. Entendi. Então, o carrinho teve realmente essa finalidade, né? Acho que no começo nós conversamos bastante, porque assim, a solicitação de água é da nutrição, a solicitação do travesseiro é da hotelaria, a solicitação de um brinquedo, ou de uma caneta, ou de um papel é da hospitalidade. Então, eram 3 serviços, né, para nós distintos, né, dentro do nosso organograma ali, e aí a gente, não, mas vamos pensar, ele vai pedir uma garrafa de água, e aí eu tenho vários copeiros em cada andar. Aí a água, eu vou ter um copeiro que vai estar com a solicitação, mas ele atende o segundo andar, mas a água solicitada é lá do 8º. Como é que nós vamos, né, circular essa informação, garantir a entrega, o tempo de entrega, né? A gente começou a fazer uma série de questionamentos internos e entender que, assim, o ponto principal era entregar o serviço num tempo quanto antes possível. E aí surgiu a ideia do carrinho, né? Hoje a gente trabalha com tablet, né, onde a gente tem um dashboard que a gente acompanha as solicitações que caem dentro da plataforma, e aí o carrinho contempla tudo realmente que eu posso fazer de entrega que está dentro dos meus menus, né? Então, desde a água, desde a toalha, desde o travesseiro, do cobertor, do desenho, daquele lápis, né, de cor, ou uma caneta, ou um bloco de recados. Então, isso contempla tudo num único carrinho, e o concierge circula com isso pelos andares. Então, ali, né, ele faz a entrega o mais rápido possível. A gente entendeu que esse era o melhor modelo para nós, né, alcançando melhor a expectativa do nosso cliente, podendo diminuir aí esse tempo de entrega. Falando um pouquinho desse tempo de entrega, só para a gente colocar aqui para o pessoal que está assistindo, né? Tamanho do Santa Catarina, para que as pessoas entendam, né? A quantidade de leitos que tem, assim, só para dar uma geral, assim, sobre o hospital inteiro, para trazer uma contextualização para outras pessoas que estão assistindo entenderem, né, a dimensão e os desafios que teu time e os times das áreas, né, de apoio também tiveram nessa questão aí. Fala um pouquinho do Santa Catarina. O Santa Catarina, hoje a gente trabalha com 6 blocos, né? São 330 leitos ativos, onde 85 desses leitos são de UTI, o resto são unidades de internação. Então, as UTIs se concentram num único bloco, que a gente chama de bloco F, e as unidades de internação se concentram no bloco A. Então, tem realmente, né, um trânsito aí pelas unidades, e então isso facilitou a gente bastante. Senão a gente fica tentando buscar um serviço, a água está numa copa, vai buscar na copa, entrega no outro andar, e essa dinâmica para a gente ia ser muito ruim em termos de
expectativa aí do cliente, né? Então, realmente, o carrinho, né, no processo todo, né, nessa dimensão toda que a gente tem quanto Hospital Santa Catarina Paulista, ele é muito grande, então, para a gente foi bastante importante. Entendi. Para mim, a aula e o bom exemplo e a melhor prática sobre a experiência do paciente foi o contexto que ela deu. A Copa tinha, tinha um desafio, né? Pedido para a Copa, pedido para a rouparia, ou seja, pedidos é aquela história da gestão em silos, né? O pedido não é seu, o pedido é do paciente, né? Então a gente tem que ser o mais eficiente possível para trazer essa experiência e esse serviço num tempo, no SLA pré-determinado que a instituição pode adotar, enfim. Eu acho que, para mim, o que traz a satisfação de experiência do paciente é justamente não ter esse contexto do silo. Ah, eu não vou entregar porque esse pedido não é meu. Não, não, não. O pedido é de todos, né? Então, o fluxo ali, ele tende a correr mais suave. É assim, e já estou há algum tempo na área de saúde, e sempre quando a gente se depara com um exemplo como esse, é muito grato ver como a saúde está inovando através, né? Quando eu falo através, usando as ferramentas como apoio, só que transborda o uso da tecnologia. Então, a tecnologia não é fim, ela é meio, né? É, e um... E, assim, eu não sei se já batizaram isso, eu gosto de batizar as coisas. Para mim, isso seria uma central de serviços compartilhada móvel, né? Não sei se existe uma nomenclatura específica, é um CSC, né? É um termo muito utilizado também na nossa área, né? Se pensar nesse contexto, porque ela tem quatro, sei lá, 3, 4, 5 áreas que estão dentro do carrinho. Então é um CSC móvel, né? Uma boa. É móvel ou mobile. Ó, Olha aí. eu gosto dessas coisas, tá? Mas, assim, considerações à parte, assim, isso só ilustra e traz à tona aquilo que a gente vem defendendo. Eu e Bruno, a gente já viajou bastante aí, foi para o Sul, já rodou bastante esse São Paulo, enfim. E quando a gente tem a oportunidade de falar, não só com quem já trabalha conosco, mas com outros hospitais, sobre o que é possível fazer através de uma observação de processos e usar ferramentas tecnológicas como apoio, por que a adoção de tecnologias para estabelecer processo? Porque você pode ser a melhor empresa de consultoria, desenhar o melhor processo, que quando você chega na área de saúde, isso se perde em poucos meses. Por quê? Rotatividade de pessoas, a questão de você ir de encontro a tudo que lhe permeia alguma coisa que você quer extrapolar algum processo. Então, quando você traz a tecnologia ela diz assim, opa, você vai até aqui, porque você não é uma origem, mas você não é destino, mas você é um meio. Então, você faz parte de um processo. A gente está lidando aí com algumas centenas de pessoas, né? Aí dentro do Santa Catarina, que eu imagino. Então, você imaginar que o meu processo, eu trabalho da minha forma, não. Existe a necessidade de padronizar alguns processos e estabelecer também uma leitura de tempos, né? Que vocês brilhantemente tiveram a ideia de adotar a questão do CSC móvel, se a gente puder batizar assim, para melhorar a experiência do cliente, né? Eu queria muito que tivesse um concierge em tudo que a gente faz, né? Se a gente fosse comer um pastel, tem um concierge ali para a gente poder selecionar e dizer assim, eu gostaria desse jeito, né? Isso está remetendo uma pergunta, né? Assim, para Gladys, dentro desse contexto que o Tiago está falando, Gladys, que é justamente a questão, um pouco antes de ter uma plataforma, né? Como concierge digital que ajuda vocês aí. Como era o ambiente do time, do teu time, do time das equipes de apoio? Como era até o nível de comportamento mesmo, o estresse, que as operações hospitalares são, por natureza, estressantes. Mas, assim, como era essa questão adotada dentro dos times? Se eu tenho um pedido, se eu não tenho, na mudança de turno da enfermagem, e como era o comportamento, se você puder compartilhar também da enfermagem com relação a tantas coisas para serem feitas. Eu acho que assim, é um momento crítico, né, para a gente quanto apoio, porque a gente se deparava muitas vezes assim, eu já pedi isso há muito tempo, ninguém pediu, ninguém anotou. Eu liguei naquele ramal, mas estava muito ocupado.
não consegui falar e precisava que seja do travesseiro, na rouparia. Então, a gente tinha muito isso, né, das equipes não estarem bem atendidas, né, e a gente também não tinha nada de ferramenta para falar assim, não, ligou no telefone, mas estava ocupado, ou ligou, ninguém atendeu. Eu não conseguia entender da equipe de apoio que ela não fazia essa entrega, mas muitas vezes ela falava, mas eu não recebi essa solicitação, e do lado de lá, o descontentamento do cliente paciente e do cliente interno, né? Porque a enfermagem é uma cliente interna do serviço de apoio, né? A gente tem que entender assim, a gente tem que estruturar SLAs para fazer as entregas de apoio para essa equipe. E aí a gente não conseguia monitorar isso. E aí a gente tinha queixas diárias, né? Passagem de plantão, reclamação que a gente percebia de cliente através de saque, né? Pelo descontentamento eu pedi, não recebi, eu pedi várias vezes, não chegou, não fui atendida pelo serviço de nutrição, pelo serviço de hotelaria, mas a gente não conseguia mapear o que acontecia no dia a dia, né? Muitas vezes, porque era uma equipe se posicionando, a outra também se posicionando e a gente não conseguia entender realmente o que estava acontecendo, né? Então, quando você vem para a plataforma digital, aí você tem isso tudo estruturado, né? Então, as equipes vão aprendendo, né, qual que é o melhor caminho, porque essa plataforma hoje, a gente não atende só o cliente paciente, mas a gente também atende o cliente interno. Então, a partir do momento que você coloca a plataforma, se a enfermagem precisa de 5 travesseiros, ela também vai pedir através da plataforma. E a gente fazer a entrega para ela. Então, a gente tem os 2 nichos, né, através da plataforma, o cliente paciente e o cliente interno. Então, a gente consegue hoje mapear o processo, o que foi pedido, o quanto foi pedido, o tempo de entrega, tanto para um paciente quanto para uma equipe interna, né? Então, isso nos facilitou muito, né? Porque diminui a insatisfação, melhora a expectativa, né? Com foco no paciente, né? Porque a partir do momento que a enfermagem que pede e não o paciente propriamente dito, também é para uma entrega para o cliente, né? Então, a gente tem um foco ali que é o atendimento no nosso paciente. Então, isso mudou drasticamente, né? Não tem nem como a gente falar, né? Saiu, então, Gladys, antes dessa transformação digital, a gente pode, com certeza, né, afirmar que antigamente eu tinha uma gestão de apontar, né, culpados, não é isso? Eu acho que é o clássico. Acaba acontecendo, né? Porque são várias pessoas, né? Estamos falando aí de um time muito grande, um hospital muito grande, né? Então você tem muita gente envolvido. Para um paciente são várias pessoas atendendo, para vários pacientes são muito mais, ou seja, um contexto de muitas pessoas. Eu acho que saiu da gestão do apontar para uma gestão digital, estruturada, né? Com uma visão mais ampla, né? E a facilidade das solicitações. E existe um ditado, né, que diz que errar é humano e colocar a culpa em alguém é estratégico, né? Então, eu acho que não é nem culpar, né? Eu acho que o objetivo é de atender. Então, as duas equipes querem fazer aquele atendimento, né? Mas chegou, não chegou, pediu, não pediu. Isso tudo muito manual é difícil, né? Porque você faz isso no caderno. Aí é o que eu falo, assim como a enfermagem tem a prioridade que é técnica, quando você liga num ramal de apoio, você às vezes acaba de desligar um telefonema, alguém entra e faz uma solicitação. Você para atender, é humano, esquecer de anotar o que o outro pediu, né? Isso. Então, as duas equipes acabam tendo aí seu foco, né? O final é o paciente, então as duas acabam brigando por um único fim, vamos dizer, brigando, né? Se é essa palavra que a gente deve usar, que brigando, não é bem isso, mas com foco no cliente. Mas existe a prioridade, a gente sabe que os fluxos são intensos, né? Porque a gente tem hospitais que possuem, né, um giro alto de clientes, então acaba você no manual se perdendo muitas vezes, né? Errar é humano, como você mesmo falou, né? E aí a gente acaba, quando a gente profissionaliza mais, aí você tem, né, a oportunidade de erro é menor.
né? Tá tudo E, mais ali, na sua visão, no seu campo, no seu controle. Fica muito mais fácil. Arte, como você bem colocou, e é algo que a gente observa muito em hospitais que ainda não se atentaram em investir em soluções, né? Porque a gente não fala só sobre tecnologia, a gente fala sobre a melhoria do processo. Quando a gente faz o comparativo, principalmente onde, como vocês estavam, né? Quando você fala com o ramal aceita tudo. O rádio aceita tudo, porque você não consegue Não pode falar do armazenar. grupo do WhatsApp. Não, o grupo do WhatsApp tem um grupo do WhatsApp oficial e o oficioso, né? Para o pessoal se divertir um pouquinho. Mas, assim, a gente vê isso ainda acontecer em muitos hospitais, Brasil afora, porque é um recurso que tem disponível, mas, como você bem colocou, e vocês brilhantemente se atentaram a isso, de que isso estava comprometendo a experiência do cliente de vocês, né? E aí, no contraponto disso, já chegou uma pergunta aqui para nós, né? Você falou sobre o que é que comprometia e a questão da adoção para as equipes aí, né? De dentro do hospital. E a pergunta que chegou para nós aqui é como foi a experiência do ponto de vista do paciente e do acompanhante. Você falar um pouquinho aí para nós, como é que foi essa jornada inicial, como foi a absorção, se o pessoal aí conseguiu se adaptar bem, se tivemos problemas, porque a gente costuma dizer que implantação de projeto de software sempre dá problema. Né? Uma mudança de cultura também. Exatamente. Do hospital e do paciente. Principalmente para quem está acostumado a normalmente pedir para a enfermeira, né? Que eu costumo dizer que o concierge tem como um dos principais ganhos é desonerar a enfermagem. Deixa a enfermagem cuidar de cuidados que precisam dela e você encurtar o caminho que o paciente possa conversar diretamente com as áreas do hospital. Como é que foi essa experiência, Gladys? Conta um pouquinho para nós aí. Eu acho que assim, acho que o ponto principal é o engajamento, né, das equipes. Né? Elas precisam entender, que é o que você falou agora, que vem para desonerar a questão técnica, né, da equipe técnica, e melhorar a experiência do paciente. A gente precisa engajar essa equipe de apoio em fazer ela entender que é muito mais fácil ela ter ali o dashboard dela, entender o que ela precisa fazer do que ela ficar atendendo o telefone. Então, esse engajamento precisa ser feito com as equipes. Você precisa desenhar um bom processo, né? Então, eu acho que a partir do momento hoje, como é que a gente trabalha isso? A partir do momento que o cliente chega na instituição e faz o processo de internação, ali a gente já pede que ele faça a leitura do QR Code e a gente explica isso para o cliente, tá? No começo, o que a gente percebe? O cliente esquece, pede para a enfermagem. Então, trabalhar com a enfermagem é importante, porque o que a gente fez com a equipe de enfermagem? Se em algum momento o cliente solicitar que você vá no quarto e te pedir, por exemplo, o que tem no menu, a garrafa d'água, você vai fazer esse treino com ele. O senhor tem um aplicativo? Vamos entrar lá, deixa eu fazer junto com o senhor vai ver que é fácil. Então, entra lá, aí entra com ele, mostra, né? Porque você tem muitas vezes o paciente que é mais idoso e vai ter um pouco mais também de dificuldade, porque a gente sabe, às vezes, né, não é uma habilidade de um cliente, né, com idade, mas você tem aquele super tecnológico, né? A gente tem de tudo, né? Então, esse treino com a enfermagem de fazer com que ela peça para o cliente entrar e fazer o seu pedido diretamente, acompanhar e avaliar o pedido, é essencial, tá? Eu acho que depois a gente veio em fases onde a gente já não vê mais tanto a enfermagem intermediando isso hoje, tá? Ela faz sim as solicitações dela, mas isso é exclusivo dela, mas do cliente a gente já não vê tanto, porque a própria equipe de internação, quando faz a admissão, também já se sente mais à vontade para orientar o cliente, né? Então eu sempre falava para ele, gente, eu entro em algumas plataformas mensalmente para pedir algumas coisas, e aí assim, 1, 2, 3, outro dia eu contei no relógio, deu 49 segundos, eu tive a resposta que eu queria. Então, assim, é isso que o cliente quer. Não começa a abrir o menu do menu, que fica mais difícil, a gente vai começando a ficar um pouco irritado. Mais cava, mais afunda. Né? Então, assim, a gente tem que ter aí um aplicativo que seja fácil, né? Uma plataforma que seja fácil acesso, fácil entendimento, ágil, e aí isso tem uma aderência boa, né? Então, nós passamos sim por essa fase no comecinho de tentar fazer com que as equipes entendessem
que isso ia melhorar a expectativa do cliente, que isso ia agilizar serviço, que isso ia desonerar a enfermagem, né, dos trabalhos, e aí isso vai permeando, e aí então hoje é uma prática deles. Né, a gente começou, eu lembro que acho que o primeiro mês nós tivemos 900 solicitações, hoje a gente roda em torno de 5.000 solicitações mês pela plataforma. Muito bom. Olha aí. Carrinho ajuda muito nessa hora, Pá, porque se eu tivesse que buscar cada coisa no seu lugar, ia ficar muito difícil. Então, quando você tem aí 5.000 atendimentos no mês, né, a gente coloca um SLA, então as equipes acabam acompanhando isso mensalmente. Uma coisa bastante interessante que eu acho que era bom para a gente também comentar, é que no começo as solicitações vieram como 900, ela estourou em 6.000, 7.000, e aí a gente foi entender o que também a gente poderia melhorar de processo na ponta para que ele não tivesse que ficar repetindo isso a todo momento na plataforma, tá? Vou te dar, Exemplo, Gladys, por favor. vou te dar um exemplo, olha. A gente deixava um travesseiro dentro dos apartamentos. Todo acompanhante dorme à noite quer um travesseiro. Então, cada apartamento entrava com uma solicitação de travesseiro. Peraí, vamos padronizar, os nossos apartamentos vão ficar com 2 travesseiros no momento que a gente finalizar o apartamento. Porque aí também não é interessante, né? Eu tenho que ter ali dentro da plataforma o que eu entendo que eu vou atender o paciente de forma mais rápida dentro da sua necessidade. Se aquilo passa, eu preciso checar aquilo 100% todo dia pela plataforma, é uma necessidade lá atrás que eu já não estou atendendo o cliente, né? Então, aí nós que nós fizemos, tiramos esse item dali e adequamos nosso processo. Isso também é bastante interessante, né? Que você passa a conhecer e filtrar um pouquinho mais e olhar, hoje, por que eu tenho que a todo momento fazer com que o cliente peça esse travesseiro, né? Não, vamos atender melhor. Então, tira da plataforma e adequamos o processo, tá? Como é que a gente acompanha isso, né? Quanto cliente, como é que ele olhou isso? Através do saque, tá? As nossas queixas em relação às entregas do serviço de apoio, elas caíram a partir do momento que a gente colocou o serviço para rodar, tá? A minha base está ali no saque, né? O saque é uma das minhas áreas, eu que acompanho também quanto gerente, e aí, assim, quantas a gente tinha de solicitações, queixas, ou, né, sugestões que a gente tinha ali dentro do saque, como é que isso está hoje, né? Então, se eu melhorei o serviço, esse número tem que cair, né? Senão não faz muito sentido, né? Então, é isso que a gente acompanha aí em relação ao cliente. Tá, eu acho que só tentando fazer só para a gente fechar esse ponto, que foi de extrema valia esse ponto. Então, como estratégia, né, Glad, desde o começo, foi o envolvimento, logicamente, o projeto começou pequeno, ou seja, em torno de 900 atendimentos, né, dentro da plataforma, e aí a estratégia de expansão que você usou e de implantação junto com o nosso time foi adotar esse treinamento, essa proximidade com o teu time de apoio, mostrando os benefícios que eles estavam tendo na adoção daquelas atividades de forma estruturada, né? Depois ampliaram isso para o time de recepção, ou seja, para que eles também se envolvessem na explicação desde a internação do paciente lá no check-in, né? O paciente chegando, já tinha uma abordagem ali, já tinha um material. Eu lembro que você mandou fazer rodar os materiais que já eram entregues ali junto com um book do próprio, né? Um material de um book de divulgação admissão, né? de admissão, com toda a documentação do paciente que ele assina, enfim. Eu lembro disso também. Depois, no outro passo de expansão, né? Estamos falando aí de quase 5.000 atendimentos médios, né? Ao longo dos meses. Você ampliou isso mostrando à enfermagem o quão ela ficava desonerada para dar mais foco na assistência. Então, acho que esses foram os 3 pilares do sucesso do projeto, sem falar do carrinho, logicamente, né? O carrinho é o Sim. diferencial, né? A cerejinha do bolo. Carrinho é só... É. Foi isso? Podemos isso entender mesmo. dessa forma? Da mesma forma também que a gente fez com a enfermagem, a gente tem que fazer com a equipe de apoio, né? Porque você tem que fazer esse treino com a equipe de apoio, onde ele entende que, assim, ele não vai mais anotar no papel o que foi solicitado. Ele tem que devolver para o cliente, vamos lá, entrar na plataforma,
né? Então, a equipe de enfermagem liga lá na rouparia, pede um cobertor. Não, vamos fazer assim, ó, entra lá na plataforma e aí você tem que falar para ele. Você lembra daquelas dificuldades que a gente tinha de comunicação? Você lembra? Então, isso aqui serve para a gente poder sanar esse tipo de coisa e atender o cliente melhor. Então, vamos lá, é um treino, né, das equipes. É o que você falou, né, que eu acho que é uma palavra importante. É uma mudança de cultura, né? Porque se você deixar ele atender o telefone, ele vai anotar, ele vai esquecer de atender. Então, você tem que ir junto com ele até ele criar o hábito que, então, realmente mudou. Hoje, se você passar pelas áreas, você não escuta essa, né, assim, atende o telefone e precisa. Não, né? A enfermagem já não faz mais essa solicitação pelo telefone e nós automaticamente não atendemos mais isso, né? Então, é uma mudança de cultura, né, dessas equipes para que o processo realmente funcione de forma digital, né? Entendi. Nos bancos, né? Eu sou da época de que você ia para fila de banco para poder sacar dinheiro, né? Você tinha que fazer qualquer transação, você tinha que ir para uma agência bancária. Ainda bem que é só ele, viu, Bruno? Eu não peguei o cheque, não. Não, ele pegou o borderô, né? Não vamos denunciar a idade do pessoal, né? Mas, assim, uma comparação que a gente faz, né, que é a revolução da área financeira, né, que é a adoção de tecnologia para melhorar a experiência de uso do seu cliente. Por que não adotar na área de saúde? Para mim é um exemplo claro do que a Rede Santa Catarina aí, liderada pela Gladys e todos os outros demais líderes aí envolvidos na gestão, conseguem provar de fato que é possível gerar uma experiência propositiva através de adoção de tecnologias, né? E aí me ocorre, Gladys, também uma dúvida que eu queria também que você falasse um pouquinho a respeito, de como é que a avaliação que é possível fazer através dos pedidos apoiaram vocês na melhoria desse processo, porque você comentou aí sobre alguns insights muito bacanas, né, que o fato de você ter uma tecnologia que gera indicadores, né, que você chegou ali no pico de 6 mil atendimentos e conseguiu ter uma redução observando aquilo que era recorrente, como o caso do travesseiro, né? Quais outros pilares ali de avaliação? Porque, assim, a gente gosta de avaliar aquilo que é relevante para nós. E como é que isso foi levado em consideração na hora de atender às necessidades do pessoal e como é que isso pode melhorar, como isso chegou a melhorar no processo de vocês? Vocês já chegaram a fazer essa correlação no atendimento aí das áreas de vocês? Sim, ele sempre no final da solicitação e depois que a gente faz a entrega, né, do pedido, ele tem como fazer essa avaliação, né, do serviço. E ali a gente consegue realmente interpretar, né, se alguma necessidade não foi atendida, ou pelo prazo, ou pelo que ele solicitou. E aí é o que eu falo, quando você tem, a gente, quanto gestão, não pode trabalhar sem dado na mão, né? Não dá para, é impossível a gente falar disso, né? Todo dia, acho que a gente tem que ter aí os indicadores, em cima dele, montar o que a gente precisa de ação para melhorar o serviço, né? Então, é isso que a plataforma acaba trazendo para a gente, né? Acaba olhando no prisma do cliente, realmente, né? Porque é ele quem acaba respondendo de uma forma bastante simples como é que a gente alcançou ou não aquela expectativa dele e o que a gente pode melhorar, né? E aí sim, a gente faz as análises e aí, né, assim, um dos exemplos foi o travesseiro, mas de uma forma processual pela quantidade, né? Mas a gente também consegue avaliar pelo tempo e pela qualidade do serviço ou a expectativa que ele talvez gostaria de ter ali no menu e não teve da melhor forma e a gente poder ir adequando. Então, sempre, né, nesse formato que a gente busca quanto gestão de olhar o indicador, olhar a satisfação e podendo adequar em cima de planos de ação qualquer processo, e esse também não está fora disso, né? A gente está aí sempre mapeando, entendendo, a princípio nós colocamos aí um tempo de atendimento SLA para o cliente de 20 minutos, né? E aí a gente hoje está mapeando se esse tempo é o suficiente para entrega. E eu costumo falar para a equipe que é o tempo suficiente para o cliente, então para a gente tem que ser o tempo suficiente para alcançar o SLA, né? Porque eu também não posso criar um SLA de 1 hora, porque eu vou atender a expectativa da minha equipe, mas não atender a expectativa do cliente, né? Então a gente fica ali mapeando
o SLA, qual o percentual que a gente atendeu dentro da meta, né? E aí quais são os desafios que a gente precisa, né, colocar para frente da equipe para a gente estar melhorando esse tempo para o cliente. Então, a plataforma te traz a informação, né? Tanto no que você diz quesito ao o que é solicitado, ao tempo que você entrega e a expectativa que você alcançou do cliente, né? E aí, com os dados na mão, você consegue ir buscando melhoria. E uma coisa também que, assim, eu acho que a grande maioria das pessoas com quem eu convivo, que fazem compras online, vamos fazer assim, né? Um Mercado Livre, uma Amazon, e a Amazon também se diferencia no mercado por conta disso. Se você compra um produto que está com prazo de entrega para a próxima segunda-feira, da segunda-feira você está doido para poder receber aquele produto, né? Então, Sim. quando você atribui um prazo, cumpre aquele prazo e até supera aquele prazo, a experiência de uso sempre vai ter uma avaliação excelente, né? E eu tenho certeza que a pessoa que recebeu aquele carrinho que você comentou no início, com certeza avaliou aí de uma forma muito propositiva. E se eu tivesse a oportunidade de me hospedar na Rede Santa Catarina, né? Eu só ia avaliar bem se tivesse paçoca no carrinho no seu CSC Mobile, tá? Se tivesse paçoca lá, a gente... Esse não é sempre um bom 4. Eu nunca mais esqueci. Nunca. Acho que mas foi um exemplo assim que eu levo assim, em treinamentos de equipe. Eu falo, gente, presta atenção no que o cliente, né, realmente tem de expectativa, né? E é isso aí. Se você der uma expectativa que você entrega em 20, você não pode entregar em 1 hora, né? Maravilha. Então, acho que essa para a gente coroar a questão das estratégias, né, Gladys? Você poder, dentro do seu serviço, o cliente ele pode avaliar serviço a serviço. E aí você tem a estratégia de quando ele avalia por algum motivo, tempo, qualidade, enfim, né? Até um erro de algum pedido, né? Enfim, qualquer coisa, você tem o tempo de enviar alguém da sua equipe para que ele consiga fazer, contornar essa situação, ou seja, dar aquela real atenção ao paciente, né? Porque a gente sabe que o pior do que a gente errar, todo mundo pode errar, né? Mas não atender a expectativa é muito pior que o erro. Não é isso, Gladys? Fecha assim como estratégia, essa foi digamos assim, o panorama geral do que a gente viu aí, seria essa também? Essa questão do atendimento do cliente, né, atender a expectativa dele ainda no momento do internado, né, ele está ali dentro da nossa instituição, ela muda muito a expectativa do cliente, né? Então, acho que essa é uma boa prática, né, que as instituições podem ter. A partir do momento que você tem um problema ali, por que você vai deixar o cliente ir embora para casa insatisfeito, né, sem conseguir reverter essa situação, seja ela qual for, né? Então, acho que assim, você está realmente próximo à necessidade dele, atendê-lo em tempo, a expectativa dele muda, né? A experiência dele muda, né? Então, acho que quanto olhar no cliente é isso, né? Você está ali atento àquela necessidade, não atendemos aqui, mas vamos lá, então vamos sentar, vamos escutar o cliente, vamos ver a real necessidade, se a gente não atendeu pela plataforma, se a gente não, de que forma que a gente entendeu que ele precisa de tem alguma necessidade e ele está dentro da sua casa, como a gente chama, né? O Hospital Santa Catarina, a gente tem esse hábito de chamar como casa, carinhosamente, onde a gente trabalha, porque a gente entende que é uma casa, né? E então se ele está ali, né? Eu tenho que ir lá pontualmente atendê-lo, apoiá-lo, e aí a expectativa e a experiência dele é outra. Eu acho que a gestão em tempo real aí, a possibilidade de avaliar em tempo real Tudo. Que acho que é o grande ganho. A grande sacada da solução. Acho que muito bem pensado quando foi pensada a solução, foi pensado o produto, foi pensado observando os processos, né? Grande parte da equipe da Trimings vem de uma escola trabalhando dentro do hospital e teve essa oportunidade de entender que a jornada durante a internação de um paciente, né, precisa ser a melhor possível, e ele, daquele período, poder sinalizar que, olha, não gostei daquele atendimento, enquanto ele estava lá, É ótimo. é o grande insight.
Até porque, assim, imagina algum serviço que você consumiu e depois de consumir aquele serviço, chegar um e-mail, você pode avaliar o nosso atendimento? Cara, se você teve uma experiência ruim, você vai descascar aquele serviço. Mas se durante a jornada do teu atendimento você tem a possibilidade de mudar o teu formato, melhorar a tua experiência de atendimento, melhorar a qualidade da prestação do teu serviço, com certeza, ao final, a experiência do usuário vai ser diferente. E aí, de fato, a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer uma solução que olha para o indivíduo, para o paciente, foi o concierge digital. Porque todas as outras tecnologias estão olhando o prontuário eletrônico, está olhando o médico. O paciente assim, tá, onde é que eu entro nessa história? Aí, de fato, ele consegue dialogar com o hospital, de fato, ele consegue avaliar o serviço. Né? Eu não estou avaliando aquele profissional, estou avaliando aquele serviço. E aí sim eu posso ter uma mudança da minha experiência de atendimento, né, Perfeito. Bruno? Essa plataforma Fibra é uma retada mesmo. Vou dar logo um regionalismo aqui na história. Tá? Ela é bem danadinha, consegue fazer muita coisa para apoio aos hospitais. E, assim, estou muito feliz aí com... É um feedback, eu conheço o Gladys há muito tempo já, é um feedback, assim, muito espontâneo, a gente conversa muito, troca muita informação. Eu sei como é difícil estar na posição das gerentes de apoio, das gerentes de hotelaria, tenho uma empatia muito grande por todos que trabalham em hospital, porque é muito duro trabalhar em hospital. Muito duro, tem uma gestão tão extensa, mas com um olho muitas vezes não alcança, o braço não chega, então é muito ruim, né? E aí você vê esses relatos da Gladys e todas essas estratégias que ela e o time do Santa Catarina, né, de forma bem bacana, conseguiram trazer de melhoria. Isso traz um bem-estar não só para ela e o time dela, mas assim, para a gente que está do outro lado, né? A gente se solidariza com isso. Muito bom. Assim, não esquecer de agradecer nosso amigo Anderson, que entrou aí para fazer a tradução, né, Anderson? Obrigado aí por ter apoiado aí, né, essa segunda metade do nosso bate-papo. Conversa boa, passa rápido. Isso. E a gente já está caminhando aí para o nosso desfecho. Eu não posso, viu, Gladys, deixar de mandar um abraço para os nossos amigos da tecnologia, da rede, que sempre foram muito solidários, aí, muito atenciosos com a gente, os desafios do projeto inteiro, isso é muito importante. Ter o time também, sempre muito atencioso com a gente, dentro da loucura que é os atendimentos, o dia a dia. E a gente tem muito a agradecer à rede por acreditar aqui na Triwings, né? Perfeito. E usar nosso produto e também por estar aqui junto com a gente nesse nosso bate-papo muito legal. A gente que agradece o convite. É sempre um prazer. Eu adoro falar disso. Apesar de você falar que é uma área muito puxada, eu acho uma delícia. A gente é picado pelo bichinho do hospital. Então, a gente sabe que é extenso, mas a gente gosta. Eu acho que eu sofro disso, viu, Gladys? Eu acho que é vício em adrenalina. Não é? A gente acostumou eu adoro. Com aquela correria, aquela loucura boa de fazer o que a gente gosta, né? E aproveitar aí para a gente avisar todo mundo que está acompanhando que na semana que vem, nos dias 18 e 19, a gente vai estar no Congresso Nacional de Hospitais Privados, que é o CONAP. A gente vai estar com as nossas soluções aí. Vamos falar muito sobre concierge digital, explorando aqui sobre o nosso tema. Vamos falar sobre giro de sala cirúrgica, vamos falar sobre giro de leito, vamos falar sobre unidade de imagem, projetos que já estão consolidados em alguns outros hospitais. Tem novidades, né? Tem coisa boa. Tem muita novidade. Tem que levar a Gladys lá para ver, porque ela tem que ir. Ela tem que conhecer, né? Vai lá, com certeza. Ela vai estar lá com a gente. Vai dar, com certeza. Ela sempre passa para tomar um café com a gente. Ela vai passar, ela vai tomar um café, ela vai tirar foto, vai ter bolo de rolo? Vai ter bolo de rolo? Tem que ter bolo de rolo. Gosta de bolo de rolo? Gosta de bolo de rolo, Gladys? Pronto. Vamos lá. Eu já avisei, eu virei traficante de bolo de rolo quando eu vou para São Paulo. Toda vez que eu vou... nacional, mundial, tá em rede mundial. Mundial, eu não posso fazer nada. Não, mas traficar bolo de rolo não é contra a lei, então pode. Eu sempre procuro andar com um bolinho de rolo quando eu vou para São Paulo, porque sempre tem alguém dizendo, ei, cadê meu bolo de rolo? Então, tem que ter um bolinho de rolo. No nosso standzinho vai ter. Aproveitar aí para agradecer a todo mundo que nos apoiou, está aqui, né?
Pessoal da Video Farm aí, obrigado aí pela acolhida. O stand, o estúdio E quem está bacana. na live também. Aí eu quero quebrar o protocolo. Ah, é? É, Tá Felipe e Raíssa, vem pra cá. Eita. É. Pra cá pra aparecer. O pessoal tem que ver vocês. Tenho nada a ver com isso. Pode vir aparecer. Eu Tem sou uma desse. equipe que ajuda a gente, Gladys, aqui. Eu sou desses, né? São Pessoal, super. O pessoal até agora, às 8 horas da noite, nos apoiando, fazendo com que tudo isso aqui acontecesse. Então, olha ali. É para ali que olha, né? É, Pronto. exatamente. Aqui, ó. Vai dar uma Raíssa, abertura aí, ó. Raíssa do roteiro, que eu não olhei nem pro roteiro. Eu disse, ela fez o roteiro, mas ela fazer o roteiro, eu segui, é outra história. Felipe, também nosso analista de marketing, também que nos apoia nos eventos. Obrigado, Felipe, obrigado. Eles só estão representando aí, né, um time gigante também que nos apoia aí nos bastidores do nosso dia a dia, que faz aí a nossa empresa. Isso. E representando também todo o nosso ecossistema, né? A gente, somos muitos aí para poder fazer o que a gente faz. Há muitos anos trabalhando aí em prol da área de saúde. Eu costumo dizer que saúde é um bem intangível e inegociável. Então, trabalhar com saúde e lidar com saúde é de uma satisfação imensa. Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo que nos acompanhou aí. Acho que a gravação vai ficar disponível aí nas plataformas, nas nossas redes sociais. Obrigado, Bruno, por estar batendo esse papo aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Obrigado a Nox, né, pelo convite. Gladys, mais uma vez, um abraço. Nossos Obrigada. amigos da Servi também estão aí na tradução em Libras. Um grande abraço a todos. Uma boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Valeu. Não é o boa noite do William Bueno, mas é boa noite. Valeu, pessoal. Até a próxima edição do Nox. Agora sobe as letrinhas. É o